Olá, seja bem-vindo na Escola de Discípulos. Nós estamos estudando Mateus capítulo 18. Agora nós vamos ler a parábola do credor sem compaixão, que está no versículo, a partir do versículo 23 até o 35. Olha, é extraordinário. Aí você vai entender melhor o outro vídeo que eu acabei de fazer, né? E você vai passar a compreender melhor por que você deve perdoar. Não 7 vezes, não 3 vezes como os rabinos, não 7 vezes como Pedro, mas 70 vezes 7, que é um número ilimitado. Ou seja, não apenas 490 vezes diário, mas todas as vezes que te pedir perdão e todas as vezes que alguém precisar do perdão. Olha o que diz o texto aqui. Vamos entender o versículo 23 a seguir. Por isso o reino do céu é comparado a um rei que quis acertar conta com os seus servos. E quando começou, foi-lhe apresentado um deles que lhe devia 10.000 talentos. Mas não tendo com que pagar, seu senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens fosse vendido para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando diante dele, rogando-lhe: Senhor, tem paciência comigo, que te pagarei tudo. Comovido o Senhor daquele servo, soltou e perdoou-lhe a dívida. Ao sair, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e agarrando-o, sufocando-o, dizendo: paga o que me deves. Então, caindo aos seus pés, seu companheiro lhe suplicava: tem paciência comigo que te pagarei. Ele, porém, não quis, antes mandou colocá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Seus conservos, vendo o que acontecera, ficaram muito tristes e foram contar tudo ao seu senhor. Este, então, chamou a sua presença e disse-lhe: servo mau, perdoei toda aquela dívida, por que me suplicaste? Tu também não deverias ter compaixão do teu companheiro, assim como tive de ti? Irado, entregou aos carrascos, até que ele pagasse tudo o que lhe devia. Assim também vos fará meu Pai Celestial, se cada um de vós não perdoar de coração o seu irmão. Gente, que espetáculo, que maravilha. Gente, olha, eu chego a querer chorar de ver essa parábola. Que coisa, que maravilha é essa parábola que Jesus fez. Jesus, ele começa a dizer que por isso o reino do céu é comparado. Ele coloca aqui que ele faz uma comparação do reino dos céus com o reino da terra. Aí ele diz que o reino do céu é comparado como um rei que quis acertar as contas com os seus servos. E aqui diz que alguém trouxe um dos servos. Diz aqui o versículo 24, e quando começou, foi-lhe apresentado um deles que lhe devia 10.000 talentos. E ali, esse que devia 10.000 talentos, aqui diz o versículo 25, mas não tendo com que pagar, seu senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos. Aí o cara entrou em desespero. Olha aqui, a dívida desse rapaz aqui era a dívida que somente ele não pagava. Tinha que vender a mulher, os filhos e os bens. 10.000 talentos. Para você ter uma ideia, só para você ter uma ideia, o que equivale em dólares 10.000 talentos? Olha aqui, 10.000 talentos equivale a 5.600.000 dólares. 10.000 talentos significa 5.600.000 dólares. Dá para entender isso? Que você quer entender melhor?
Isso equivale, para você ter uma ideia, 60 milhões de denários. Um denário equivale a um dia de trabalho serviçal. E o cara devia 600 milhões de denários, ou seja, ele devia 600 milhões de dias. Aí eu fui fazer o cálculo em anos. Para ele pagar essa dívida, ele tinha que viver 164.390 anos, mais ou menos. Esse cara tinha que viver 64.390 anos para pagar essa dívida aqui. E um cara de pau, fala assim, ó, convinha que o Senhor, aquele servo soltado, mas diz assim, ó, Senhor, tem paciência comigo que te pagarei tudo. O cara ainda fala que pagarei tudo. Que mentira, meu Deus! Pagarei tudo? Como você vai pagar, cara? Como que paga uma dívida de 64.390 anos? Se você não vive aqui, né? Depois de Moisés, eu acho que Moisés, Noé, alguma coisa assim, né? 120 anos, o máximo que se vive. Hoje, 80, 90, e olha lá, né? Mas vamos dizer aí 120 anos, mas aqui não está falando 120 anos, não. Aqui está falando que a pessoa, para pagar essa dívida de 10 mil talentos, ele precisaria 164.390 anos. Ou então, 60 milhões de dias. 60 milhões de dias. Dá para assustar, não dá? É assustador, não é? Quando Jesus disse 70 vezes 7, é isso que Jesus está dizendo aqui. Você consegue viver 164.390 dias para me pagar? Aqui está falando, e olha aqui, o pagamento desse cara aqui, vendendo a esposa, vendendo os filhos, vendendo as propriedades, porque eles tinham propriedade, não pagava ainda. E o cara de pau ainda disse, Senhor, tem compaixão de mim que eu pago. Ele ainda disse que paga. Paga nunca. É impagável. É isso que Jesus fez com a gente, é impagável. A gente não consegue pagar. Você não consegue pagar. Para você ter outra ideia, só para você entender um pouquinho aqui do que vale aqui. Olha aqui, se fosse usar de um exército para carregar esse dinheiro aqui, 10 mil, né? Como diz aqui, 10 mil talentos. Se fosse usar um exército para carregar esses 10 mil talentos, precisava mais ou menos, né? Tinha que ter mais ou menos 8.600 pessoas, 8.600 soldados. Olha, precisa de um exército de 8.600 homens para carregar esse dinheiro num saco, que se fosse olhar dentro desse saco com uma moeda de centavos, tinha que carregar cada homem 30 quilos nas costas, ou seja, 8.600 homens carregando cada um deles 30 quilos de centavos. Se fosse colocado em moedas em centavos, ele carregava um saco de 30 quilos nas costas. Isso eu precisaria de 8.600 homens. Queridos, você entende o que Pedro estava falando para Jesus? Que besteira que ele estava dizendo? Senhor, os rabinos diz que é 3 vezes. Diz lá em Amós. Mas eu digo, Senhor, que eu perdoo 7 vezes. Eu dou o dobro dos rabinos e mais um de gorjeta. Aí Jesus fala, não, filho, a sua dívida é de 10 mil talentos. Desse homem aqui era de 10 mil talentos. Se esse homem aqui representa eu e você, representa a humanidade, porque é isso que Jesus está dizendo. Preste atenção, esse homem aqui representa toda a humanidade diante de Deus. Qual o preço da cruz? Qual o preço da morte de Jesus? Tem preço? É o preço que você deve da sua dívida. É o preço do que eu e você devemos.
Qual é o preço? Quanto vale a tua alma? Quanto vale o teu perdão para ir para o céu? Quanto vale o teu perdão para te tirar você do inferno? Quanto que você pagaria para tirar alguém do inferno? Queridos, esse texto, ele é sensacional. Aqui diz a história, Jesus teve que contar essa parábola para explicar, para dizer, e quando começou foi-lhe apresentado um deles, olha o versículo 23, por isso o reino do céu é comparado a um rei, que é Deus, por isso o reino do céu é comparado a um rei, que quis acertar contas com os seus servos. Olha essa palavra, com os seus servos. Deus quis acertar conta conosco. Deus propôs, presta atenção, meu querido, não é a sua bondade, não foi a sua bondade, não foi você que, por si, que pagou as suas dívidas, porque é impagável. A minha dívida, as nossas dívidas, a dívida da humanidade, o pecado que Adão fez lá no Jardim do Éden, que trouxe a contaminação para todos nós, para toda a humanidade, é impagável individualmente. Individualmente. Agora coloca o seguinte, se somar todos os seres humanos, aqui está falando de um servo, aqui está falando de uma pessoa. Essa é a sua dívida, se fosse só esta aqui, eu te pergunto, você teria condições de pagar? Aí esse rei, aqui, essa parábola sensacional, Jesus está falando assim, é o preço da reconciliação. Então o que vale a sua reconciliação, meu irmão? Por isso que eu estou falando sempre, você precisa conhecer melhor a palavra de Deus. Quando você conhece a palavra de Deus mais profundo, você olha para você e você fala, Senhor, eu sou esse servo que deve, no mínimo, 10.000 talentos, que equivale a um exército de 8.600 homens, cada um deles carregando um saco de moedas e centavos, 30 quilos nas costas. Você sabe o que é isto, meu querido? É bem maior do que muitas cidades brasileiras. 8.600 homens é muito mais do que várias cidades que nós conhecemos no Rio de Janeiro. Vale muito mais do que vários bairros. Queridos, se não me engano, a Rocinha tem 200 mil habitantes. 200 mil habitantes, só a Rocinha. Olha, meu querido, mas existe bairro aí, você acha que tem 8.000 moradores? 8.000 pessoas? Gente, um exército de 8.000 homens. Para você ter uma noção que aqui no Rio de Janeiro tem colocado aí às vezes 3.000 homens na rua, 3.000 homens policiais, exército na rua, 8.600 homens carregando cada um deles 30 quilos nas costas. Olha esse rei, aqui está comparando Deus. Olha que interessante esse texto, por isso o reino do céu é comparado a um rei que quis acertar as contas com os seus servos. Preste atenção. Primeira coisa, foi Deus que quis acertar a conta conosco. Entenda bem, não foi nós, por nós mesmos, queremos ou fizemos alguma coisa ou tomamos a iniciativa de acertar nossa conta. Não, foi Deus, foi o rei aqui que quis acertar a conta conosco. A palavra de Deus diz que se Deus se Ele não quisesse comunicar conosco, jamais nós teríamos condições de ter conhecimento de Deus. Olha, foi Deus que deu a iniciativa de se revelar a nós. Foi Deus que deu o primeiro passo da reconciliação para conosco. Foi Deus que quis mostrar quem Ele é. Quando Deus criou os céus e a terra, quando Deus criou o universo, criou todas as coisas,
é a revelação de Deus, é Deus se revelando ao homem, Deus dizendo quem Ele é. Se Deus não fizesse isso, jamais os seres humanos teriam capaz e compreensão de quem é esse Deus. Nós sabemos muito pouco de Deus, porque o que Deus foi Ele que deu a iniciativa, Ele que quis, Ele que resolveu. Existe um estudo na teologia que fala da revelação de Deus, que existem cinco maneiras, 5 formas que Deus quis se revelar ao homem. Deus, Ele propôs a se revelar a nós de 5 formas. 3 naturais, 3 formas gerais e 2 formas especiais. Deus, Ele, por 5 maneiras diferentes, Ele fez ser conhecido a nós. Ele se pôs à nossa frente para a gente passar a conhecê-lo. Eu vou tentar rapidamente falar isso para você, só para você ter uma ideia, porque se Deus não tivesse tomado a iniciativa de se revelar a nós jamais teríamos condições de conhecer Deus, mesmo conhecendo tão pouco. A primeira revelação de Deus ao homem foi a criação. Quando Deus criou todas as coisas, foi a primeira forma dele dizer para todo ser humano quem ele é. Quando Berechat bara Elohim, no princípio criou Deus os céus e a terra, foi a primeira revelação de Deus na criação de um modo geral. Quando Deus criou todas as coisas. E Romano diz que a gente não tem como nos desculpar diante de Deus somente conhecendo essa revelação geral, essa revelação global, essa revelação geral que todo ser humano, todos os seres humanos são capazes de conhecer Deus através da criação. Não precisa de nada. Olhando para a criação, olhando para Ele, olhando para todas as coisas criadas, todo ser humano pode chegar a Deus e conhecer Deus. É a primeira forma, é a primeira plano de Deus, a primeira maneira de Deus se revelar ao homem. A segunda forma que Deus quis que o homem o conhecesse, que o homem soubesse quem ele é, qual a dimensão desse Deus. A primeira revelação de Deus a nós, a segunda revelação de Deus a nós é a consciência do certo e do errado. Foi Deus colocar em nós a consciência, fazer de nós um animal racional, fazer que nós possamos pensar, raciocinar, saber o que é certo e o que é errado. Antes do pecado do homem, antes do erro, antes de Adão cair, ele podia escolher. Deus colocou lá no jardim 2 árvores que não podia comer. Uma principal. E Deus disse, olha, pode comer de tudo isso aqui, mas da árvore que está no meio do jardim, dessa você não pode comer. E Deus colocou ali a árvore do conhecimento do bem e do mal. E disse para ele, olha, pode comer de todas essas aqui, mas dessa aqui você não come. O homem poderia não comer. Ou seja, o homem tinha consciência do que podia e do que não podia, do certo e do errado. Deus já tinha dado isso para Adão antes dele pecar, antes dele errar, antes dele cair. Deus deu para o homem a consciência, a razão de saber o certo e o errado. Todo ser humano já nasce com essa consciência de poder pensar, de analisar, de fazer um diagnóstico do que pode e do que não pode, da razão. Esse aqui é a segunda forma de Deus ter revelado ao homem. Só você seguindo a sua razão, o que é certo, o que é errado, você passa a saber que existe um Deus que dá que tem uma ordem, que coloca uma ordem nesse planeta, de que algo pode e algo não pode, do que é certo, do que é errado, do que eu tenho direito, do que eu não tenho direito, do que eu posso, do que eu não posso fazer. Só com essa sua consciência de ter essa capacidade de pensar, de analisar, de diagnosticar, de decidir, de tomar decisões. Esse aí é somente o ser humano que tem. É a segunda revelação de Deus a
todo ser humano, dizendo, se você pensar um pouquinho, você vai saber que se existe um certo e um errado, que você tem algo que você pode e não pode, que você tem condições de se examinar, você vai entender que existe alguém superior, porque você é um ser pensante, você é um ser que raciocina, e que se você usar o seu raciocínio, você vai entender, você vai compreender que existe um Deus acima da razão. É isso que Deus está falando. A terceira revelação de Deus à humanidade, que é essa que nós chamamos de revelação geral, ou revelações gerais, que todos os seres humanos são capazes de conhecer Deus, é através da história. A primeira revelação geral é a revelação de todas as coisas criadas. A segunda revelação da consciência, do saber, da razão, de poder escolher, de poder ter o livre-arbítrio de escolha, se quer isso ou não quer, pode isso ou não pode, de ter raciocínio para pensar, para analisar, para diagnosticar, para tomar decisões. E terceira é a história. Se você conhece um pouco da história, você vai saber que Deus, Ele criou um povo, e desse povo Ele tirou Jesus para vir a este mundo para morrer para os nossos pecados. Se você conhece essa história que vem a partir de Abraão, que ele criou um povo chamado hebreus, depois judeus, e desses judeus ele vem falando desde o início que viria um homem que nasceria do ventre de uma mulher, que seria o nosso Salvador, um cordeiro, que ia perdoar todos os nossos pecados. Se você conhece a história de Jesus, desde Gênesis até a entrada de Jesus, você tem consciência de saber quem é esse Deus e de você tomar uma decisão em Cristo e em Deus. Agora nós temos duas revelações especiais. A maior delas é o próprio Jesus, que veio a este mundo, se entregou a nós. O próprio Deus se fez homem, veio aqui, chegou até nós. E a segunda revelação especial é a palavra de Deus, que vai falar desse homem, de Jesus Cristo. Então nós temos 5 revelações de Deus para dizer quem Ele é e o que Ele é. Aqui está dizendo assim, olha, por isso o reino do céu é comparado a um rei que quis. Foi Deus que quis se revelar a nós. E você tem 5 formas para conhecer esse rei, esse Deus. Para você entender que esse rei, que a sua dívida é alta, sua dívida é muito grande, é impagável. Quando você conhece e você sabe dessas 3 revelações gerais, essas 2 revelações especiais, aí, meu querido, está concluído que nenhum ser humano é capaz agora de dizer que não tem culpa. Nenhum ser humano agora é capaz de dizer, Senhor, eu não tive oportunidade, eu não tenho condições de saber quem o Senhor é. Aí Deus fala, sim, você pode saber quem eu sou. Basta você olhar a natureza, olhar você mesmo que eu criei. Você basta olhar a sua consciência. Se você entende que existem homens sábios, homens inteligentes que fazem coisas fantásticas, quem está por detrás dessa consciência? Se você conhecer um pouco da história, você vai saber quem eu sou. Eu me faço conhecido através da história. Eu me faço conhecido através da sua consciência. Eu me faço conhecido através da criação. Ah, Senhor, mas não é suficiente, Senhor. Aí Deus fala, então eu vou te dar mais 2 razões especiais e uma especialíssima, que é o meu próprio filho que eu mandei aqui na terra para morrer no seu lugar. Esta é a revelação especial, que é inegável. Todo ser humano conhece essa história de Jesus, ou conhece a história de um pai que deu o seu filho para que todos que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a próxima revelação especial nos deixou a palavra de Deus, que vai falar dessa revelação maior, porque a Bíblia não nos salva.
A Bíblia aponta para Cristo. A Bíblia está falando dessa revelação especial. Então eu tenho em escrito, para não esquecer, eu tenho aqui a palavra de Deus em papel, em escrito, para que eu possa lembrar dessa revelação especial de Jesus, porque a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, fala-se de Jesus. Então, se eu não conheço a história, se eu não tenho noção da natureza, se eu não tenho noção talvez da minha consciência do certo e do errado, eu não tenho essa capacidade ainda, eu tenho mais chance, eu posso conhecer a história de Jesus, eu posso ver esse Jesus que morreu no meu lugar. E como eu posso conhecer melhor? É através da palavra de Deus. Você vai entender Jesus, que é a revelação especial. Alguns dizem que existe só 4 revelações especiais. Revelação de Deus. Existe só uma revelação especial, que é Jesus. Eu até concordo, porque a Bíblia, mesmo sendo a segunda revelação especial, fala do próprio Jesus. A Bíblia, nós só temos a Bíblia por causa de Jesus. Porque se tirar Jesus, nós não temos Bíblia. Se tirar Jesus da Bíblia, acabou a Bíblia. Não existe Bíblia. Então é Jesus. Aí você vai entender esse texto aqui, profundo, que é sensacional. Por isso o reino do céu é comparado a um rei que quis acertar contas com seus servos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O nosso rei, o nosso Deus, quis acertar conta com nós aqui na terra. Agora, qual o valor da sua dívida? É essa aqui, desse primeiro homem aqui, que todos nós, todos os seres humanos, presta atenção no que diz aqui o verso 25, mas olha o que diz aqui, hein? Verso 24. E quando começou, foi-lhe apresentado um deles, foi apresentado Márcio Antônio Fernandes, que ele devia 10.000 talentos. Márcio Antônio Fernandes devia 10.000 talentos. Eu tinha que pagar minha dívida com 164.390 anos. Eu não conseguiria pagar minha dívida, mesmo tendo esses anos todos, 164.390 anos, 600 milhões de dias. Será que eu posso pagar? Será que você pode pagar? E esse cara aqui falou: eu pago. Tem gente ainda que acha que fazendo alguma coisa por caridade paga suas dívidas. Não paga, meu querido, meu amado. As nossas dívidas é impagável. Nós não temos condições de pagar. Jesus pagou por você quando ele disse tetelestai, está consumado, está pago. Você sabe o que é isso? Que ensinamento! Quando você tem essa compreensão, você está cheio de perdão. Quando você tem essa compreensão, você é um perdão ambulante. Quando você conhece isso aqui, você não para mais para pensar se vai pensar em perdoar o teu irmão. Quando o teu irmão peca, você já fala, você por si já perdoou. Quando o teu irmão vem te pedir perdão, você fala: meu irmão, já está perdoado. E quando você magoa também e magoa o irmão, deve o irmão, você vai pedir perdão imediatamente, quando você tem essa compreensão. Você está entendendo o que é esse texto? Eu estou falando só do primeiro servo aqui, porque esse mesmo servo aqui, depois vamos ver aqui, ele não foi legal com o outro conservo. Eu nem entrei nesse outro, vou fazer outro vídeo com esse ainda. Mas preste atenção, o que a palavra de Deus está dizendo? Por que você deve liberar perdão? Porque você não, como esse servo aqui, você não teria condições de pagar. E olha o versículo 35, que você não pode esquecer jamais. Meu irmão, minha irmã, não perca esse versículo 35 da visão. Não tire ele da sua visão, não tire ele da sua mente, não tire ele do coração. Olha o que diz o versículo 35 do capítulo 18. Assim também vos fará meu Pai Celestial, se cada um de vós não perdoardes o coração, não perdoardes de coração o seu irmão. Olha o que diz aqui: assim também vos fará meu Pai Celestial. Jesus dizendo: se cada um de vós
Não perdoar de coração. Não é perdoar igual Pedro, tentando ser generoso. Não é perdoar igual Pedro, só 7 vezes, Senhor. Querido, isso aqui é muito profundo. Isso aqui quando eu estava olhando isso aqui, eu fui fazer a soma, eu comecei a chorar. Eu falei, meu Deus, como que a minha dívida... E vou te dizer uma coisa, aqui colocou 10.000 talentos, eu até falo que Deus foi sim generoso. Ah, sim, foi generoso, ele só colocou um cálculo aqui para eu e você ter uma mínima ideia. Deus colocou esse texto aqui de 10.000 talentos, que diz aqui no verso 24, e quando começou foi-lhe apresentado um deles que lhe devia 10.000 talentos. Só para eu e você ter uma ideia, a dimensão da nossa dívida, porque nós devemos muito mais do que 10.000 talentos. Se você tivesse 10.000 talentos, você pagaria para não ir para o inferno? Com certeza, meu querido. Se você tivesse dimensão, se você souber da dimensão de fato o que é o inferno, você pagaria 20.000, né? 20.000, 50.000, 100.000 talentos. O dinheiro que você tiver, você entrega tudo. Se você tiver a dimensão, o entendimento, o esclarecimento, a consciência do que é inferno, do que é eternidade, do que é viver para sempre sofrendo. Você está entendendo o que Jesus está dizendo, meu querido? Por que você deve liberar perdão? Porque quando você olha para dentro de você, você sabe que você não tem condições de pagar. Mesmo que você fale, eu pago, você não consegue pagar. Não minta mais. Libera o perdão. É por isso que nós devemos liberar perdão. Nós vamos continuar esse texto agora falando do segundo, desse cara que foi perdoado e não conseguiu perdoar. Vamos ver o que aconteceu? Você já sabe, lendo aqui. Você está na escola de discípulos. Aqui você aprende um pouco mais, um pouquinho a mais, só um pouquinho só. Mas aprende. Perdoa. Que Deus te abençoe. Fique na paz.